Olá, meus irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um Vem para o Cenáculo. Que alegria, que prazer estar aqui com você para transmitir uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir que você possa compartilhar esse link com o máximo possível de pessoas. Tenho certeza que Deus tem uma palavra tanto para o seu coração quanto para essa pessoa que você vai enviar este link. Quero deixar bem claro que todos os dias, pontualmente meio-dia, nós temos um encontro marcado, ou seja, vem para o cenáculo. Então, o nosso cotidiano de todos os dias, pontualmente meio-dia, para oração e palavra e conexão com Deus. Vamos orar? Vamos continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e principalmente por tudo aquilo que Ele vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida? Se você pode, feche os seus olhos, vamos continuar adorando e agradecendo a esse nome que é santo, poderoso e justo. Pai de amor, de misericórdia, de graça, nós queremos te glorificar mais uma vez nessa tarde, te agradecermos por tudo que o Senhor já tem feito, mas por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Que o Senhor possa guardar a nossa casa, o Senhor possa guardar, Senhor, os nossos familiares, os nossos negócios, que tudo, Senhor, tudo venha cooperar para o bem daqueles que te amam. Ou seja, que tudo possa cooperar para o nosso bem, porque nós te amamos. Que a palavra que será ministrada aqui seja uma palavra rema. Venha ao encontro dos nossos corações, com poder, com graça e com grande misericórdia. Que assim o Senhor faça tudo para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Então, se você pode, pegue aí papel e caneta ou até mesmo um caderninho, crie esse hábito de anotar. Porque o nosso dia a dia é sempre dinâmico e às vezes a gente está um pouco para baixo e aí você tem uma ministração ali anotada e você pode consultar essa ministração. Ou seja, aquela ministração a qual Deus falou ao teu coração, falou ao teu espírito. Você então tem a liberdade e o poder de poder anotar essa ministração e reconsultar quantas vezes você quiser. Qual é o nosso assunto de hoje no Vem para o Cenáculo? Quando tudo diz não, Deus diz que ainda há esperança. Então fique tranquilo, só aguarde o que Deus irá fazer na tua vida. Amém? O nosso texto base é 2 aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 ao verso 9. Então, você gosta de anotar, anote aí 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao verso 9. Diz assim no verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca, jamais destruídos. O nosso objetivo hoje, o objetivo dessa lição é te mostrar que em nossa caminhada cristã, nós enfrentamos desafios que parecem nos esmagar. Parecem. Até parece que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que já acabou, que não tem mais jeito. Parece. Momentos de dor, perda, dúvidas. Contudo, querido, a palavra de Deus nos lembra que, mesmo em meio às batalhas, sim, mesmo em meio às batalhas, até batalhas intensas que nós podemos atravessar, podemos passar, mas nós não estamos sozinhos. Nós nunca, jamais estaremos sozinhos. E este é um convite para nós refletirmos sobre o que Deus fará na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, ainda que seja nos momentos mais sombrios. E eu trouxe alguns pontos aqui e eu gostaria que você anotasse. Fique tranquilo, querido. Deus está cuidando de tudo. Então, anote aí o ponto 1. Deus nos sustenta mesmo sob pressão. A vida nos aperta, problemas, contas, enfermidades, mas não nos destrói.
Talvez você já passou por um grande problema na sua vida, por uma grande dificuldade. Talvez você chegou e disse: agora é o fim, agora não dá mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Ou seja, um problema, uma dor, uma enfermidade, algo muito grande, mas não te destruiu. Glória a Deus, você está aqui, você está me ouvindo nessa tarde. E se você está me ouvindo nessa tarde, querido, eu quero declarar sobre a tua vida, na tua vida, Deus tem propósito e você não vai morrer até que esse propósito se cumpra sobre a tua vida. Agora, se você morrer, fica tranquilo. Ou você acelerou isso, ou o próprio Deus já cumpriu o propósito dele na tua vida. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Jesus já nos avisou. Anote aí, como eu disse, é bom você ter papel e caneta, um caderninho, para ir anotando tudo, principalmente aquilo que falar ao teu coração e ao teu espírito. João, capítulo 16, verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certo dia eu estava ali dormindo e acordei de madrugada, me vendo ministrar esta palavra em João, capítulo 16, verso 33, ou seja, o último versículo do capítulo de João, capítulo 16, e eu estava ali ministrando e isso foi muito forte no meu espírito. No mundo tereis aflições. Isso é uma certeza. Querido, neste mundo a qual eu e você pertencemos, caminhamos, andamos e acordamos, é certo que nós teremos aflições. Se tem uma certeza na nossa vida, na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, é que neste mundo nós teremos aflições. Mas existe um segredo, existe uma chave que muda todas as coisas. Tende bom ânimo, porque Cristo Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, Ele venceu o mundo. E a Bíblia diz que aqueles que caminham no Senhor, aqueles que estão no Senhor, vencerão o mundo juntamente com Ele. As pressões da vida nos revelam a força de Deus em nós. Fica tranquilo, nada disso que está acontecendo na sua vida é à toa. Tem um propósito. Talvez você chegou aqui hoje nessa tarde desiludido. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou para baixo. Mas eu quero te encorajar e dizer: Deus tem propósito na tua vida, nesse problema, nessa dificuldade que você está passando. Segundo ponto que eu quero falar: mesmo quando nós não entendemos, fica tranquilo. Pode confiar, porque Deus é justo e fiel. Há momentos que nós não entendemos. E é claro, nós sempre nos perguntamos: por que isso está acontecendo? Talvez você hoje, nesse momento, talvez agora, antes mesmo de entrar nessa ministração, você fez essa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Olha, como Jó, nem sempre temos as respostas, mas temos um Deus fiel. Nem sempre nós teremos as respostas daquilo que nós perguntamos, mas fica tranquilo, descansa, nós temos um Deus fiel. Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, verso 15. Ou seja, não viva de explicações, viva de confiança. Confie em Deus, descanse em Deus, creia que o melhor ainda está por vir e Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Ponto 3 dessa lição: somos atacados, somos perseguidos, mas não somos abandonados. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer de um pai esquecer o filho dentro de um carro fechado. Pode acontecer de uma mãe esquecer de um filho que ainda mama. Mas a Bíblia diz: eu, todavia, o Senhor, nunca esquecerei de vós. Querido, o Deus que você serve nunca esquece de você. Ele nunca esquece de você. Todos os fios da sua cabeça, do seu cabelo, ainda que seja pouco ou seja muito, estão contados. Ele sabe, querido, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe dos seus desafios. Fica tranquilo, a perseguição não é um sinal de abandono. A perseguição não é um sinal de abandono. Deus está presente até nas covas dos leões. Ele não impediu Daniel de entrar na cova, querido.
mas ele esteve com Daniel na cova dos leões. Leia Daniel 6. Ele não impede esse grande homem de Deus, esse grande homem usado pelo Senhor, de entrar na cova. Mas sabe qual é a diferença? A diferença não é que eu ou você iremos entrar ou não na cova. A diferença é que se nós entrarmos numa grande dificuldade, um grande problema, ou até mesmo na cova de leões, a questão é se Deus estará ou não comigo e com você, querido. Então, ou seja, fica tranquilo, o problema vai vir. A dificuldade vai vir, a dor vai vir, a tristeza vai vir. A questão é para onde nós iremos correr. Quem estará conosco nessas horas de aflições, nessas horas de angústia, de dor? Se é Deus, descansa, descansa. Querido, Ele não impede todas as lutas, mas Ele entra com você em todas elas. Todas elas. Quarto ponto, querido. Abatido não significa derrotado. Talvez, é claro, um dia ou outro você tem um desânimo, você tem um pico de desânimo mesmo, de dificuldade, de às vezes falar, poxa, eu quero desistir de tudo, de todos, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais isso para minha vida. É claro, grandes homens de Deus tiveram esses picos também. Grandes homens de Deus. Elias mesmo, um grande homem de Deus, fazendo grandes milagres, grandes coisas acontecendo. Ele vai ali para uma caverna e fica ali pedindo para Deus, para que Deus o matasse. Não quero mais. Então fica tranquilo, querido. Isso pode acontecer com você, mas abatido não significa derrotado. Podemos cair, mas Deus nos levanta. As quedas não definem nem a minha nem a tua trajetória. Quantas vezes talvez você já caiu talvez em um pecado, caiu talvez na parte do desânimo, caiu em algo, enfim, mas qual é a trajetória de hoje? A questão não é cair, a questão é ficar prostrado. A questão não é, querido, entrar no deserto, a questão é não sair do deserto. Então é isso que nós precisamos compreender. Pedro falhou, negou a Jesus, mas foi restaurado. João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. Ou seja, um grande homem de Deus, um grande apóstolo, negou o próprio Cristo. Querido, aquilo foi algo muito poderoso na vida de Pedro. Não foi uma negação simples, não é o contexto hoje, não é essa ministração, mas essa parte da negação de Pedro, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Existem muitas coisas por trás dessa negação de Pedro. Mas enfim, como eu disse, não é a ministração de hoje. Mas querido, mesmo um Pedro negando o próprio Cristo, o próprio Deus, não era só o Filho de Deus, era o próprio Deus. Este Pedro foi aquele que foi chamado de apóstolo. A pedra, querido, o Petrus. Aquele que era a igreja. Sobre Cristo ele edificou a igreja. Foi um grande apóstolo, foi um grande homem de Deus. Mesmo este homem sendo falho e negando o próprio Deus. Deus transforma quedas em recompensas. Quantas vezes você já falhou com Deus? Quantas vezes você já falhou com as pessoas? Quantas vezes você já disse não para Deus? Querido, quantas vezes nós dissemos não para Deus? E mesmo assim Ele continua nos usando, Ele continua nos recompensando, Ele continua fazendo em nós e através de nós. O quinto ponto, para nós ganharmos aqui corpo e irmos para o final dessa ministração, a resposta está na oração com fé. Quando tudo falha, a oração tem que permanecer. Quando tudo dá errado, o teu coração tem que permanecer no Senhor, tem que permanecer nele com fé, com ousadia, crendo que Ele vai fazer muito mais do que você pede e do que você pensa. Jesus disse, peçam, busquem, batam. Porque aqueles que pedem, recebem. Aqueles que buscam, acham. E aqueles que batem, as portas se abrem. Mateus capítulo 7, verso 7. Eu preciso buscar, eu preciso bater, eu preciso pedir, querido. Ore com ousadia. Não pelo que você merece, mas pelo que Cristo já conquistou. Cristo conquistou tudo e todas as coisas. Ele disse, Tetelestai, está consumado. Se nada mais na tua vida, querido, der certo ou coisa do tipo, declare a palavra do Senhor. O meu Deus já venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Ele é Deus da vida e da morte. Querido, você não morreu.
Esses teus problemas não é para a morte. Essas tuas dificuldades, elas não são para a morte. Essas tuas dificuldades, seus problemas e assim por diante, pode ter certeza que tem a mão do Deus Todo-Poderoso fazendo aquilo que Ele é especialista em fazer. Ponto 6. Deus move montanhas, mas à sua maneira. Qual é a sua montanha hoje? Deus pode não fazer do jeito que você quer, mas fará do jeito perfeito. Aleluia! Talvez você queira de um jeito, de uma maneira. Fica tranquilo, o jeito de Deus é perfeito. Romanos 12:2, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele não falha, só confia. Ele não falha. E para nós caminharmos para a nossa conclusão de hoje, talvez você esteja pressionado, perplexo, perseguido, abalado, abatido. Mas em Cristo, você não está derrotado. Você não vai ser derrotado. Deus que começou a obra em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:Verso 6, aquele que começou a boa obra até a vinda de Cristo Jesus vai te aperfeiçoar, vai me aperfeiçoar para a glória do Senhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Que você possa se expressar aí desse lado. E por último, entregue sua luta hoje, traga sua montanha para Deus. Ele fará, talvez de uma forma diferente, mas sempre da forma melhor. E eu quero orar, querido. Nesse momento eu quero orar por você. Então, se você tem pedido de oração, se você tem uma montanha, se você tem uma dificuldade, um problema nesta tarde, eu quero que você coloque aqui agora, que você mande o seu pedido de oração. Nós temos uma equipe 24 horas orando por você, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas alegrias. Nós estamos orando e nós queremos apresentar o teu nome diante do nosso Deus. Então, se você tem uma dificuldade, um problema, ou talvez até mesmo um testemunho, algo poderoso que Deus fez, coloca aqui para edificar a fé dos irmãos também. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer nessa tarde por esta palavra. Que o Senhor continue nos ajudando, Senhor. Que nós possamos, ao invés de vermos montanhas, ver o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós não queremos dizer aos nossos problemas, Pai, aliás, ao nosso Deus o tamanho dos nossos problemas, mas nós queremos dizer aos nossos problemas o tamanho poderoso do nosso Deus. Guarda, nos livra de todo mal, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, nós te agradecemos e nós fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Querido, todos os dias, pontualmente ao meio-dia, vem para o cenáculo. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até uma próxima, em nome de Jesus.